Boa noite a todos, espero que se encontrem bem. Bem-vindos a mais um prémio da Income Markets do dia 26 de julho. Espero que tenham tido uma boa semana de trading na semana passada e que esta se tenha iniciado bem. Na semana passada tivemos uma segunda-feira negra, acompanhámos aqui, fizeram uma sessão comigo. Depois tivemos um resto de semana, principalmente para as equities e para os índices, excepcional. Permita-me começar pelo disclaimer da Income Markets. Como sabem, Income Markets é uma marca registada de educação financeira. O nosso propósito é educação financeira. Nem eu, nem nenhum membro da Income Markets desenvolvemos qualquer atividade de intermediação financeira. Tudo aquilo que vocês vão ouvir aqui é apenas a minha opinião pessoal sobre um conjunto de ativos e sobre um comportamento previsível do mercado. Não podem considerar isto como qualquer conselho de investimento. E hoje o mercado teve mais um dia muito interessante, penso que acompanharam. Tivemos mais um dia de earnings, mais um dia de apresentação dos resultados semestrais. É a semana da apresentação de informação financeira das principais empresas. Tivemos hoje muitas empresas conhecidas e grandes a apresentar resultados. Uma delas foi a Tesla. Não sei se acompanharam, se não acompanharam. Se forem, para quem de vocês tem menos experiência nisto, eu sei que muitos gostam da Tesla. Eu não tenho qualquer posição na Tesla, por isso posso falar à vontade. Não tenho, infelizmente, não me importava de ter. Mas a Tesla apresentou os resultados. Qualquer empresa cotada em bolsa tem um site e tem dentro do site uma zona específica para as relações com investidores. Podiam ter acompanhado a apresentação dos resultados ao vivo, não sei se o fizeram ou não, e podem também ver os dados financeiros da empresa. E vou começar a sessão por aí porque, vejam bem, a Tesla reportou mais de $1 bilhão de resultados, não é? Muito melhor do que o comparativo do período anterior. E desses, é por isso que eu estou aqui a falar disto particularmente, desta empresa em particular, 23 milhões estão relacionados como diz aqui, a Tesla reportou 23 milhões em bitcoins relacionadas com imparidades depois da queda do segundo trimestre de 2021. Também sabem, e bem, confirmem-me só que agora estão a ver a plataforma. Sim? Estão a ver a plataforma agora? Sim. Sim? Ok. Sim. Vamos começar por aqui. E vou começar por uma coisa que normalmente não começo, mas que teríamos que falar, obviamente, porque muitos de vós são investidores no mercado de cryptocurrencies. Isto é a Bitcoin, uma das moedas virtuais mais conhecidas e que vocês mais negociam. Ou, quando eu digo vocês, de uma forma geral, investidores iniciantes que se aventuram no mercado, têm um gosto particular sobre os ativos que lhes podem, ou que aparentemente podem dar riqueza fácil. E foi isto que aconteceu hoje, ou seja, desde este mínimo relativo de 21 de julho, aproximadamente à volta dos 30k, hoje tivemos 37% de valorização na Bitcoin. Mas antes tínhamos, desde o máximo de 14 de abril, quase 65k, peço desculpa, tivemos este declínio todo. E isto é tudo aquilo que eu preciso para voltar a falar deste tipo de ativo. Para mim, que estou nos mercados há muito tempo e que gosto de investir em ativos que eu minimamente percebo o que é que está por trás, que eu compreendo os fundamentais, que eu compreendo os players, etc. Para mim, isto não faz sentido nenhum. Significa que há alguém, e neste caso
o Elon Musk e outros tantos parecidos, que têm, isto é uma opinião pessoal, obviamente, não, e podemos discuti-la, mas é a minha opinião, um ativo que numa semana sobe 37%, significa que há aqui manipulação de mercado, ou uma possível manipulação. Eu não me sinto minimamente confortável com isto. Imaginem que eu, ou a empresa que eu represento, geria um fundo de investimento, ou geria carteiras de ações, ou carteiras de investimentos, ou carteiras de ativos, e tinha na minha carteira um ativo deste tipo. Se eu tivesse comprado nos 30 e tivesse vendido hoje nos 40, logicamente que os meus investidores estariam muito satisfeitos. Mas se fosse o contrário, não estariam nada satisfeitos. E um ativo onde eu não consigo minimamente controlar este tipo de acontecimentos, eu estou fora. Estou fora, e estou completamente fora. Digo-vos agora, como vos disse antes, e como vos disse quando isto estava nos 60 e nos 65, que tanto podia ir para os 200, como podia desvalorizar e muito. E foi o que aconteceu. Pronto. Eu não sou especialista em cryptocurrencies, longe disso, e digo-vos isto com toda a abertura, aliás, vocês já sabem disto há muito tempo, mas para que eu me sinta confortável neste tipo de ativos, eu não quero ver este tipo de valorizações ou desvalorizações num espaço de um dia ou 2 dias. Eu não quero isto no ativo, porque isto pode derreter a minha carteira. E eu, antes de pensar em poder ganhar muito, eu tenho que gerir muito bem o risco da minha carteira. E é desta forma que eu estou nos investimentos. Agora vocês dizem, mas há um tipo qualquer que comprou nos 30 mil e que hoje chegou aos 40 mil. Valorizou a carteira um terço. Eu digo-vos, parabéns para quem fez, mas certamente quem fez isso, se calhar também já comprou nos 40, nos 50, nos 60, nos 65, e só agora que aparece a reportar o ganho. Okay? Eu pessoalmente não tenho carteira de investidor neste tipo de moedas, nada de significativo, logicamente, são coisas muito, muito pequenitas, mas eu não me agrada isto. E quando isto acontece, eu fico desconfortável. Porque quando de uma sexta-feira para uma segunda o mercado valoriza desta forma, significa que este mercado é manipulável. É manipulável. E isto é uma palavra muito forte para quem, como eu, está nos mercados há muito tempo e está por trás das finanças empresariais, mas isto faz-me muita confusão e não gosto. E eu acho que para que os grandes investidores, as grandes casas de investimento, os grandes hedge funds, etc., os grandes fundos, efetivamente venham a ter participações significativas neste tipo de ativos, este tipo de acontecimentos não pode acontecer. Porque isto afasta qualquer gestor de um fundo. Alguém que tem que reportar sistematicamente. Eu não sei se têm participações, se não têm. Outra coisa que eu acho muito interessante. Como sabem, a minha forma de investir é um mix de análise fundamental com análise técnica. Ou seja, eu defino sempre um bias fundamental, com base no que eu acredito que seja o comportamento futuro da economia, mas todas as minhas entradas e saídas são entradas e saídas técnicas, com base em análise técnica. E muitos dos especialistas em cripto, não é, dizem que este tipo de gráficos, que este tipo de ativos é muito mais do que análise técnica, é um conjunto de expectativas futuras, digamos assim. Mas o que eu não posso deixar de salientar é que, olhando para este gráfico, não é? Vocês olham para este gráfico da Bitcoin, cotado em dólares, logicamente isto é a Bitcoin em dólares, e vejam bem como tecnicamente foi perfeito. Tudo isto, ou seja, a zona dos 30k, que já segurou o preço no início de 2021, no fim do mês de janeiro de 2021, vejam bem como isto é algo que ainda não é muito utilizado, análise técnica em criptos, ao menos na minha perspectiva e naquilo que eu tenho acompanhado dos mercados. O nosso curso de cryptocurrencies fala
de análise técnica aplicada às cripto, mas vejam bem, esta zona segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui e segurou aqui. Ou seja, isto nitidamente é uma zona de demand, é uma zona de procura. É uma zona onde no passado os compradores deste mercado não têm deixado o ativo cair. E efetivamente tivemos uma grande recuperação até aos 40k hoje. E não foi só na Bitcoin, porque certamente devem ter acompanhado, foi noutros ativos, noutras cryptocurrencies que existem, e muitas que vocês até, penso eu, acompanham com muita frequência. Mas é de salientar que efetivamente esta zona acompanhou. Não vamos aqui abordar a investir muito mais tempo no futuro da Bitcoin, etc, porque estamos na silly season, estamos julho e agosto, somente até à segunda semana de agosto, onde há menos volatilidade no mercado, ok? E quando há menos volatilidade no mercado, qualquer interesse comprador ou vendedor significativo provoca um movimento muito mais agressivo. E isto foi nitidamente um movimento muito agressivo, que na minha opinião está ainda muito ligado a uma possível manipulação deste tipo de ativos. Portanto, isto é uma palavra muito forte, mas eu não acho isto normal, sinceramente. Já estou nos mercados há muito tempo. Isto numa small cap, uma ação de small cap pode de vez em quando ter-nos coisas destas, mas isto no mercado que todos querem normalizar e defender, que é o mercado, que é o futuro, ou um dos ativos do futuro. Eu não discuto isso, atenção, não estou minimamente a discutir isso, mas não gosto de ver isto. Isto afasta-me dos ativos. Porque quem é que não quer fazer 37% numa semana? Todos nós. Mas eu tenho que sempre pensar ao contrário. Eu nem de perto nem de longe quero perder 1/3 da minha carteira numa semana. Nem de perto nem de longe. Aliás, isso seria impensável, porque a minha forma de gerir o risco da minha carteira não me permitiria, nunca permitia que isso fosse acontecer. Mas pronto, era para vos dizer que a Tesla apresentou resultados. Se forem ao site da Tesla, que é muito interessante, vocês conseguem ver no site da Tesla, na página, no link do Investor Relations, conseguem ver aqui a parte onde fazem download das informações financeiras, conseguem ver onde é que vêm os possíveis resultados, quais são as estimativas futuras, quais são a produção de carros que estão a ter e que já está entregue. Pronto, está lá muita informação. Como é uma empresa que a maior parte das pessoas tem assim um gosto especial, é sempre um relatório minimamente interessante de ler. Para quem é das áreas da gestão ou tem alguma formação nestas áreas. Para quem não tem, logicamente que pode ler, mas não obtém um sumo tão produtivo na minha opinião. E foi isto que na prática que eu vos queria dizer sobre as cripto. Pronto, se forem ver, eu queria-vos mostrar o Cardano, que está aqui. O Cardano também, que é outra, o Doge também se portou bem, e o Cardano também segurou muito bem a zona dos 36 e teve já na sexta-feira um comportamento até à zona dos 44. Ok, relativamente a isto, não sei se têm posições em cripto ou não. Alguns, não estão aqui todos os nossos membros, nem de perto nem de longe. Há uns que eu sei que têm, que sempre tiveram. Não sei se antes da última semana, na desvalorização que o mercado teve, no sell-off que o mercado teve, se mantiveram as posições ou não, e se mantêm ou não, mas tenham muito cuidado com este tipo de ativos. E agora vamos iniciar a nossa sessão pelos ativos normais, digamos assim, os líderes do mercado, aqueles que nós acompanhamos e muito, porque isso efetivamente é que nos faz balizar todo o nosso mindset de investidores. Ok? Alguma questão relativamente a isto? Podem ir fazendo questões, senão passo eu aqui o tempo todo a debitar coisas e não sei se vocês estão a perceber, se não estão a perceber, se têm questões. Portanto, por favor, sejam livres de fazer todo o tipo de questão que bem entenderem, obviamente, para que isto se torne uma sessão também dinâmica e eu vou-vos responder às questões, mediante também, logicamente, tudo aquilo que vocês me quiserem perguntar. Ok? Então, o que é que tivemos? Vamos fazer agora um sumo da semana passada. Vocês estiveram comigo na segunda-feira, com o Samuel
na quinta, e comigo, na semana passada, apanharam a segunda Feira Negra. Não sei se recorda ou não. Quem não viu ao vivo, certamente viu a gravação, ou espero que tenha visto a gravação, e viu este dia que está aqui, que é o dia 19 de julho da semana passada, que foi este dia negro. Os mercados corrigiram muito face aos máximos anteriores, e o SP no dia 17 da semana passada, há uma semana, tinha desvalorizado 3,8%. 3,8%. O Dow Jones tinha desvalorizado, portanto, só para acompanharmos, fazemos aqui um resumo, o Dow tinha desvalorizado 4%. O Nasdaq tinha desvalorizado 4,4%. E nós aqui ao vivo, mais uma vez, e gravado, para que não fiquem dúvidas, abordámos este assunto com muita naturalidade. Dissemos que, outrora, no passado, neste caminho de sucesso que todos estes ativos de risk-on têm tido desde os mínimos do Covid de 2020, a conversa é a tal conversa repetitiva, mas que é muito importante para balizarmos sempre as possibilidades que temos discutido aqui, que é, se vocês tivessem limitado na vossa carteira no último ano a comprar indo comprando os dips nos ativos de risk-on, ações, índices, a rentabilidade que a vossa carteira teria. Em vez de andarem preocupados em comprar, ir longos, ir curtos no mesmo dia, sem estratégia de médio e longo prazo, aquilo que vocês poderiam ganhar no mínimo num ano, mas os gráficos, os ativos, o SP, o Dow, o Nasdaq, etc., tiveram todos o mínimo aproximadamente no dia 23 de março. Vocês podem ver aqui neste ativo, isto já não consigo quase mostrar só essa subida, que é esta brutalidade que está aqui. Dia 23 de março, o SP no mês corrigiu 1/3. Vocês já sabem esta história de cor, eu sei, e lá está este tipo com esta conversa. Mas é assim que se constrói independência financeira. É assim que vocês fazem dinheiro no longo curso, a pensar e investindo com base em valor, a fazer investimentos de médio e longo prazo, a encontrar tendências e negociar de acordo com a tendência. Nunca a tentar adivinhar topos dos ativos que estão em bull market ou fundos dos ativos que estão em bear market. Não é dessa forma que vocês fazem riqueza. E isto é uma conversa repetitiva, mas porque, mais uma vez, na semana passada, o mercado deu-nos uma oportunidade de compra. E nós traçámos aqui, nestes ativos, essas zonas. Eu falei-vos disso tudo. E o mercado, de facto, deu-nos novas oportunidades para entrar. E só teríamos que ter, querendo, obviamente, eu aqui só posso falar a título pessoal, porque é um serviço de coaching e não de aconselhamento financeiro, mas eu disse-vos aquilo que se o mercado, se os ativos, se o preço me desse, eu iria fazer. E mais uma vez, todos estes ativos me deram a oportunidade de comprá-lo e entrar novamente. Vejam bem, e isto é importante para vocês. Quem comprasse, pronto, de uma forma geral, vocês sabem, já tivemos no passado bear markets significativos. Tivemos um com as .com entre 2000 e 2003 e tivemos o subprime entre 2007 e 2009. Em março de 2009, o SP custava aproximadamente 666. Eu sei que é 666 porque é um número certo. Eu tenho aqui no 666,79. Desde aí até hoje, o SP já valorizou 562%. E vocês dizem, mas isso é algo. Mas para que eu quero saber isso? Mas para que eu quero saber isso? E eu digo-vos que é isto que vocês devem saber. Porque é desta forma que vocês constroem
a vossa carteira de médio e longo prazo para uma independência financeira, que é ir comprando ativos relacionados com o mercado de ações, obviamente. Não podem ter na vossa carteira 100% de ativos e ações, obviamente. Têm que ter uma divisão entre ações, obrigações, ativos de maior e menor risco, mas vejam bem, estamos a falar em 12 anos e vocês tiveram 562, ou podiam ter tido a oportunidade de fazer 562% em 12 anos. Isto parece que é pouco. Isto não é pouco. Estamos a falar, já não estou a fazer compound, não é? São 50% ao ano. Pura e simplesmente, investindo com base em valor. E fazendo investimentos em valor. Fazendo investimentos de médio e longo prazo. Mas vocês dizem-me, pois, mas há um ano, ou melhor, no dia 23 em março de 2020, peço desculpa, o SP e os índices todos, e os ativos de risco, desvalorizaram aproximadamente um terço. Pois é, desvalorizaram um terço, mas já corrigiram, já recuperaram esse terço e muito mais. Claro que quem investe com a perspectiva de médio e longo prazo, tem altos e baixos. Não estamos a falar um mercado sempre em crescimento brutal. Estamos a falar de um mercado que vai crescendo, vai desvalorizando, etc, etc. Mas no cômputo geral, é este o mindset que vocês devem ter enquanto investidores. Porque se não fizerem desta forma, é tudo muito mais difícil. E eu estou-vos a dar um exemplo mais simples do que há. Só que ninguém faz. O que é que todos nós, o mercado, vai à procura? Das bitcoins, das DOS, das ações A, B ou C, ou do mercado que apareça na altura. E esquece que está provado cientificamente, não é? Com base numa análise estatística dura e crua de muitos anos, muitas décadas de mercados, que os investimentos em ações, tal como o investimento no mercado imobiliário, são aqueles que apresentam as melhores yields historicamente comprovadas. E agora, para que é que eu estou a falar nisto? Eu estou a falar nisto porque isto é educação financeira. E olhem para este gráfico, vocês estão a vê-lo, do SP500, e vejam bem, claro, e isto é importante falar, claro que daqui a aqui perdemos um terço da nossa carteira. Na minha carteira de trader, eu não perdi este terço. Na minha carteira de investidor de médio e longo prazo, que eu tenho fundos de ações há mais de 10 anos, eu não fechei as minhas posições, porque são perspectivas diferentes. Mas vejam bem, depois disto tudo, o mercado fez isto. E é repetição, não é repetição, é programação do nosso chip, principalmente do meu, porque eu tenho que fazer sempre isto e pensar sempre desta forma, que é, no mercado em tendência ascendente, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, eu tenho que comprar os dips. E vejam bem, quantos dips é que vocês já tiveram? O mercado já corrigiu 11%, já corrigiu 4%, já corrigiu quase 6%, 3%, 4%, 2% e na semana passada quase 4%. E já se falava no sell-off, já se falava numa nova correção de não sei quantos por cento. E nós aqui, e vocês sabem disso, eu disse-vos, de uma forma muito simples. Claro que é muito mais interessante fazer webinars destes e sessões premium quando o mercado está verde, não é? Quando tivemos hoje um novo máximo histórico no SP. E não só no SP. E quando temos os ativos de risco todos a recuperar, isso puxa pessoas para o mercado. Mas na semana passada, quando eu estive aqui com vocês, isto estava negro, negríssimo. Negríssimo. Ok? Muito, muito, muito feio. É o SPY. Estão-me a perguntar qual é o melhor ETF para replicar o SP. É o SPY. Ok? Com Y. E vejam bem. Isto que está aqui é um exemplo crasso daquilo que é a educação financeira e ter uma carteira de investimento de médio e longo prazo. E não é fácil, eu não estou a dizer que é fácil.
nem de perto nem de longe. Isto não é fácil. Se fosse fácil... Mas, se pensarem desta forma, eu garanto-vos uma coisa. Daqui a 10 ou 20 anos, estaremos cá todos juntos, certamente, cheios de saúde, e muita saúde, 10, 20 e 30 anos, para voltar a ter esta conversa. E vocês vão me dar razão. Claro que num período de 10 anos, não vai ser sempre a subir. Claro que vamos ter altos e baixos. Há 15 ou 16 meses tivemos uma correção de 1/3 do mercado. E o mercado voltou a dar a oportunidade. Na semana passada, falámos, o mercado corrige 4 ou 5%, conforme o ativo. A média móvel de 55 diária já suportou este ativo muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Falámos sobre isso. Eu disse-vos, eu tenho interesse comprador aqui. E se não tiver aqui, terei mais em baixo. Disse-vos estas zonas. Mas eu continuo a ter interesse comprador. Porque eu continuo na minha... Eu sou vamos lá ver, que tipo de trader, que tipo de investidor é que eu sou? Não é? Eu sou um investidor, um macro investidor, com base em análise fundamental. Defino os meus fundamentais, traço uma perspectiva de médio e longo prazo e invisto dessa forma. Depois, compro e vendo com base em análise técnica. É por isso que eu vos digo, eu faço um mix dos dois. Eu nunca vou comprar um ativo que eu não conheço os fundamentais, que eu não domino os fundamentais. É por isso que eu vos digo, eu não percebo os fundamentais das cryptocurrencies. Logo, não é onde eu estou mais exposto. Mas eu digo isto com toda a humildade do mundo. Não percebo nada desses ativos. Comparativamente a outros ativos, eu não me sinto muito confortável. E é isto que eu faço. Ok? Eu identifico os principais fundamentais, especialmente de moedas e de ativos e de índices, principalmente, onde eu me concentro mais, e depois utilizar a análise técnica para investir. E o mercado deu-nos mais uma oportunidade. E vai continuar a ser sempre assim? Eu não faço a mínima ideia. O que eu vos posso dizer é, o SP já valorizou desde o mínimo do Covid mais de 100%, o Dow quase 100%, o Nasdaq 123%, o DAX quase 100%, o Euronext 85%. E isto é qualquer coisa de fenomenal. Mas não investes em Forex? Claro que sim. O meu core é Forex. Mas nós temos que perceber, durante um período de investimento, o efeito da sazonalidade e quais são os mercados alfa. E para mim, o mercado alfa é o SP500, como eu já vos disse. Eu consigo, com o SP500, perceber se estou risk-on, se estou risk-off e como é que eu me vou posicionar. Ok? Eu não sei se tiveram a oportunidade, muitos de vós que eu estou a ver aqui tiveram na última sessão ao vivo, outros que não tiveram e eventualmente tiveram a ver a sessão, conseguiram ver a gravação, o que também, pronto, espero que tenham conseguido ver e ficado sem qualquer dúvida. E hoje vamos, e como sempre, fazemos sempre um resumo da sessão anterior e traçamos um caminho para as próximas sessões. Vocês sabem que depois da reunião da Fed, até a reunião da Fed de 16 de junho, os mercados tiveram um determinado comportamento. Na semana da reunião da Fed 16 de junho, os mercados, com tomada de mais-valias, por respeito, /medo, pouco controle do que aquilo que a Fed iria dizer, os mercados agilizaram. Entramos em julho e também agora uma parte de agosto, que são meses de menos liquidez, vocês sabem, menos liquidez nos mercados. Não entendam tanto estes movimentos agressivos, verdes ou vermelhos, como muito risk-on ou muito risk-off, porque eu disse-vos que julho e agosto, em regra, são meses com muito menos liquidez. E quando há menos liquidez, qualquer movimento significativo torna-se muito mais significativo porque não há a liquidez. Em meses normais, onde é muito mais difícil ter velas verdes ou vermelhas muito significativas. O que é que eu espero? Eu espero, com base na minha análise fundamental, que estejamos no fim de 2021 com crescimento económico, com recuperação,
com investimento significativo nos Estados Unidos, o pacote das energias verdes de Biden para as infraestruturas e afins vão promover muito a economia, vão promover muito a procura de commodities, e a minha expectativa é que, com base nesta política, que tenhamos os ativos da Riscon, totalmente as ações, o euro-dólar em cima, a libra-dólar em cima, o euro-ien em cima, o dólar index em baixo, etc, etc, no fim do ano. Ou seja, é assim que eu estou a pensar o meu investimento. Eu não... Portanto, claro que temos uma tendência claramente definida nos ativos da Riscon, nos índices, obviamente, nos ativos de Forex, falando no dólar. Claro que neste momento nós não temos o dólar fraco, temos um dólar forte, especialmente depois da reunião da Fed. Não é? Ou seja, mas a minha expectativa é sempre assim. Qual é o meu bias? Eu quero vender o dólar. O que é que eu acho que vai acontecer no fim de 2021? O euro-dólar vai estar acima ou abaixo do que está. Para mim, no meu bias, no fim de 2021, o euro-dólar vai estar acima do que está. Eu sou bull no euro-dólar. Eu não sou bull no euro. Eu sou bear no dólar. Ok? E é assim que vocês têm que pensar. Agora, isto significa que eu vou, neste momento, comprar o euro-dólar? Claro que não. Eu disse-vos na semana passada, e analisámos o euro-dólar, que eu até tinha preferência que o euro-dólar fizesse um duplo fundo significativo para depois eu poder comprar. Uma coisa é eu querer comprar. Outra coisa é eu ir comprar. Porque a minha expectativa, eu não tenho nenhuma alteração fundamental. Não tenho nos meus fundamentais nada que tenha alterado os meus fundamentais. A minha visão dos fundamentais. Logo, eu continuo a achar que no fim de 2021 teremos uma economia melhor do que a que temos agora. Quando eu digo melhor, é a expectativa de ser melhor. Logo, eu vou, a partir no fim de julho ou até meio de agosto, tenho os meus gráficos traçados e eu vou tentar comprar os ativos da Riscon. Não significa que eu vá conseguir comprar, ou não significa que eles vão já dar o sinal para comprar. Não, são coisas diferentes. Imaginemos, eu quero comprar o euro-ien, ou o euro-dólar, ou o libra-dólar, ou o libra-ien. Vocês sabem muito bem que o dólar e o ien, em regra, são como funding currencies, não é? São ativos de refúgio, são ativos de risk-off. Se eu acho que a economia vai estar melhor no fim de 2021 do que está agora, quando eu digo economia não estou a falar de Portugal, não é? Estou a falar do mundo, das grandes zonas europeias. Recuperação, eu acho que se eu estou a dizer isto, certamente o dólar e o ien não têm tanto potencial de apreciação. Vai ser um mercado de risk-on. Então a minha expectativa é identificar zonas para poder comprar esses ativos. Mas neste momento, os gráficos desses ativos não estão bull, estão bear. A direção, o momento desses mercados é bear, não é bull. Logo, eu não vou comprar. Apesar de eu ser bull, eu não vou comprar ativos que não têm direção bull. Eu vou ter que esperar. E quanto é que eu vou ter que esperar? Pois se eu soubesse essas respostas, estaríamos todos com um Porsche e com um Ferrari a passear. Isso eu não sei. Mas agora eu tenho um plano. E este plano que eu tenho, vocês já conhecem há muito tempo, não é um plano que eu estou a traçar agora. Qual é o meu plano para o SP500? É comprar sempre que há correções, sempre que há dips, sempre que há correções significativas. E é o que eu tenho feito. E sistematicamente tenho-vos mostrado. Isto vai funcionar sempre? Não. E isso para mim é um problema? Não. Eu tenho a minha gestão do risco, eu tenho que chegar ao fim do primeiro trimestre, ao fim do primeiro semestre e ao fim do ano positivo. O que me conta para mim que invisto com base na perspectiva de médio e longo prazo, com base em tendências macroeconómicas, é que eu tenha sistematicamente, ano após ano, a minha carteira a bater determinados benchmarks que eu tenho. Mas vejam bem, muitos de vocês, certo, do que eu vou conhecendo de vocês, já têm experiência, já investem há muito tempo e investem em um conjunto de ativos. Vejam bem, se vocês andassem nos mercados há 10 anos e tivessem comprado um fundo
de ações do SP500, ou um fundo de índices, há fundos de índice, como sabem, vocês tinham feito 50% ao ano. Isto é um benchmark brutal, não é? Acompanha. Bater estes números é muito difícil. E o que eu noto, não sei só vocês, muitos clientes atuais nossos que já foram e todos os que virão a ser. Muitas vezes quando falamos e quando fazemos apresentações para bancos e para corretoras, é um problema comum, que é a vontade e a loucura do investimento e do enriquecimento rápido, muito promovido pela falta de qualidade e principalmente falta de seriedade do mundo que há nas redes sociais, torna e dá-vos essa ilusão que está tudo muito fácil e que vocês vão fazer 50% ao mês. Não, não vão. Não, não vão. E se fizerem 50% ao mês no mês, significa isto que nos meses a seguir podem perder 100 ou 200, porque estão a correr muito risco na vossa carteira. Isto numa perspectiva de médio e longo prazo e de uma carteira de investimento minimamente significativa, não é? Pegarem 500 euros e duplicar, num tiro de sorte vocês fazem, não é? Se tivessem comprado 2 bitcoins com 500 euros em bitcoins, pronto, tinham a coisa quase feita. Ok? Mas não é isso, este serviço em Income Markets não existe para isso. Existe para vos balizar o comportamento. E hoje tivemos um novo máximo histórico no SP. Isto é brutal. Eu continuo a achar, e eu já vos disse isto algumas vezes, e eu continuo-vos a dizer, estes últimos 14, 15 meses têm sido do melhor que eu tenho apanhado nos mercados. Porquê? Porque têm sido os períodos onde eu, com muito menos stress e muito menos risco, tenho tido os melhores retornos. Porque este gráfico que está aqui, ou qualquer um gráfico dos principais índices, mostram que a melhor estratégia é investir com base em valor numa perspectiva de médio e longo prazo, tendo sempre a montante a definição do nosso bias e perceber como é que o comportamento dos principais bancos centrais, dos principais governos, das principais empresas, se estiverem a investir em empresas, pode dinamizar a vossa carteira de investimento. E claro que não vai dar sempre, claro que podemos estar a dizer isto hoje aqui e no resto da semana isto desvalorizar não sei quantos por cento. Uma coisa eu vos digo, agora é que eu não vou comprar estes ativos. Isto é aquela minha pergunta, a pergunta que agora vocês me fariam. Então aí, então vamos todos comprar agora o SP, o Dow, o Nasdaq, o Russell, etc. E eu digo-vos assim, eu não vou comprar a este nível, nem de perto nem de longe. As oportunidades de compra deste ativo, a última oportunidade de compra destes ativos todos, foi na segunda-feira passada, segunda para terça. Agora se vocês me disserem assim, mas a minha perspectiva de investimento é de médio e longo prazo, eu quero comprar isto para manter 10 ou 20 anos, para a minha pré-reforma, para me reformar aos 40, aos 50, aos 60, conforme a vossa idade. Eu digo-vos, tudo bem. Se tiverem arcabouço no investimento em valor, de médio e longo prazo, para ver a vossa carteira em alguns períodos sofrer desvalorizações, como a que tivemos na semana passada, de 5%, ou de 1/3, como tivemos em março de 2020, tudo bem. Se tiverem arcabouço para isso. Mas muitas vezes vocês querem andar a comprar e a vender todos os dias um conjunto de ativos. E vejam bem. Quantos de vós, da nossa panóplia de membros prémio, que ultrapassa os 40, não estão agora todos aqui, mas certamente me estarão e depois irão ver a gravação, são traders profissionais ou fazem isto a full time? Muito poucos. Muito poucos. Logo, o vosso core não será fazer day trading. O vosso core será fazer swing trading semanal e mensal, numa perspectiva de médio e longo prazo. E é isso que vocês devem fazer. Os meses de julho e agosto, em regra, não são bons para isso, porque eu já vos expliquei isto várias vezes. O primeiro semestre de cada ano acaba com a reunião da Fed de junho, depois o mercado agiliza e depois, a partir da segunda, terceira semana de agosto, começa a voltar o cash aos mercados, porque as pessoas vão de férias,
quando estão de férias, logicamente não estão ativas nos investimentos, as carteiras não estão a rodar, etc, etc, etc. Depois o mercado volta à volatilidade normal. Nestes períodos de tempo, qualquer movimento significativo cria velas verdes ou vermelhas duras, porque há falta de liquidez. Vocês têm que perceber, aliás, eu expliquei-vos isso várias vezes. E o que é que eu queria salientar? Isto que o mercado nos deu mais uma vez. Eu não sei se, só para terminar aqui também esta parte dos índices, para não ser muito redundante, mas eu tenho que ser redundante. Vejam bem, porque é isto que nos dá rendibilidade. É isto que no passado nos deu muita rendibilidade. E é isto que a médio e longo prazo certamente nos dará mais probabilidade de termos sucesso. Não é andar em negociar gráficos de 5 minutos, nem de 15 minutos. Vocês têm que se concentrar nas 4 horas para a frente, para se posicionarem. E têm que ter a capacidade, de analisar os principais fundamentais do mercado. Se querem investir em ações específicas, logicamente, que têm que ler e têm que fazer a análise fundamental das empresas em particular. Têm que entrar no mundo de informação financeira específica da empresa e do setor. E isso é um trabalho que eu sei que muitos de vós gostam disso. É um trabalho que nós depois vamos, a partir do meio do mês de setembro, fazer com vocês no nosso curso de ações que queremos fazer com vocês. Mas aí vocês têm que ter algum conhecimento de gestão, de análise financeira, etc. Claro que não vamos estar aqui vocês não vão ficar especialistas em fazer a análise fundamental das empresas, mas vão ter noções mais do que mínimas suficientes para perceber o que é que lá está. Ok? Este é eu não vos dou conselhos financeiros de investimento, digamos assim, não posso, não tenho a Inca Market, não é esse o seu propósito, mas posso-vos dar conselhos pessoais e de motivação. E não se concentrem no enriquecimento rápido de um dia para o outro. Isso não existe. Desculpem, isto não é o mais comercial se dizer, mas isso não existe. Porque se vocês forem por essa diapasão, por muito do que se vê no Instagram e no Facebook, é uma coisa que viola toda e qualquer forma que eu tenho de estar nos mercados. Eu hoje recebi um e-mail vou ser sincero, nem sei de onde é que foi, mas foi de um site português que dizia algo do género: abres uma conta connosco de 5 mil euros ou uma coisa assim e nós garantimos 10% ao mês, uma coisa assim. Depois nós carregamos no link, vai para uma corretora ou algo do género, e era investimentos em cripto. Ou seja, vejam bem, hoje o mercado de cripto teve este dia brutal. E o que é que começam estes sites a fazer? A enviar e-mails específicos a aliciar as pessoas com isto. Epá, achei aquilo... É isto que mata o mercado, é isto que faz as pessoas desacreditarem nos mercados não sei se vocês acompanham a comunicação social, somente esta relacionada com os mercados financeiros, e eu digo-vos o seguinte: neste dia que está aqui, no dia 19 de julho, que foi o dia que os mercados corrigiram muito, as notícias nos meios de comunicação de televisão foram mais do dobro do que as de sexta e 2, onde o mercado fez máximos históricos. Não sei se vocês se apercebem deste tipo de coisas, mas o medo e o mercado agora vai cair e agora isto não faz muito sentido estar a subir, aparecem os gurus todos que andam a adivinhar topos desde 2020, que entretanto falharam os topos todos, não é? Então o que é que podemos ter neste momento? O que podemos ter é, eu não vou comprar o SP500 onde está. Portanto, agora conseguem ver o MetaTrader? Sim? Sim? Eu mudei do TradingView para o MetaTrader? Ok. Sim. Aquilo é mais uma plataforma de apresentação e esta é de negociação, como sabem. É um gráfico de 4 horas do SP. Esta é a correção. Isto que está aqui é a média móvel de 55 diária. Este coisa está aqui. Portanto, ele fez o máximo histórico hoje.
E esta zona que está aqui, para quem de vocês nos acompanha há mais tempo, isto é a zona de tomada de mais-valias para quem investe com base em pivot points. E vejam bem, porque isto é tudo, já falámos dos fundamentais, um pouco de técnicos, e agora vamos ainda meter mais técnicos. O que é que temos aqui? De uma forma geral, mesmo que não tenham ainda feito ou não dominem ainda um acrescento que nós damos na nossa forma de negociar de análise técnica, que é pivot points, isto que está aqui, esta linha à preta, é o pivot point central mensal. Ok? Para quem é bull, como eu, este mercado, isto são os pivot points mensais, para simplificar, este mercado nesta zona é a zona compradora, com a expectativa de chegar a esta zona. Ok? Ou seja, pivot point M2, pivot point central, M4, R2. Basicamente, para quem é bull, esta é a previsão do mês. E isto foi muito fácil de atingirmos. Portanto, temos aqui, esta é a zona para comprarmos, etc, etc. E ele foi lá em cima e foi perfeito. Eu aqui não estou a comprar, ok? Eu nesta zona não estou a comprar. Eu vou só tirar aqui, eu vou tirar isto aqui para não nos enganar. Aí também enganou a mim esta linha. Para não nos enganar, aquilo era o retracement de Fibonacci. Ou seja, eu pessoalmente tinha todo o interesse comprador no SP, no Dow, no Nasdaq e no DAX. São os principais índices que eu negocio. Interesse comprador, todos muito semelhantes tecnicamente, Nesta zona, eu já não tenho tanto interesse comprador. Porquê? Porque o ativo, em 5 dias de trading, contando com o 2, valorizou, cavalgou e fez máximos históricos atrás de máximos históricos. Vamos lá ver. O mês para mim, ao nível de pivot points está feito, tem um novo máximo. Como sabem, e já vamos ver no calendário económico, temos na quarta-feira a reunião da Fed. Na quarta-feira temos a reunião da Fed, a última reunião antes de agosto. Apesar de eu achar que da reunião da Fed não vamos ter nada de novo, não espero nada de significativo na reunião de julho, quando haverá outra em setembro, e antes do verão, ou melhor, no mês de agosto. A minha perspectiva e o que eu fiz é na minha conta de swing trader mensal e semanal, digamos assim, é assumir ganhos, não na minha conta de investidor, vem desde lá de não sei quando. Na minha conta, se vocês quiserem pensar como swing traders mensais, não é? Esta zona é uma zona possível para tomar mais valias. Não se admirem que o mercado, a partir de amanhã, faça correção. Não é porque haja vendedores destes ativos. É porque há tomada de mais-valias na expectativa do que pode vir da reunião da Fed. São coisas diferentes. O mercado destes corrigir, foi como aqui, não é que tenhamos vendedores, não é que tenhamos sellers, não é que o mercado vai corrigir. Na minha opinião, é que há tomada de mais-valias. São coisas muito diferentes. Para quem comprou aqui, ou aqui, ou aqui, quando fecha a posição, vende. Ok? Isso significa que o mercado tem que corrigir um pouco. Mas vejam bem, na quarta-feira, se forem ao calendário económico, eu vou-vos mostrar também, para vocês não acompanharem isto com toda... Na quarta-feira, vocês têm a Fed, ok? E outras coisas, é uma semana com muita informação, mas pronto, na quarta-feira vocês têm a Fed. Em primeiro lugar, como sabem, os dados da política da manutenção ou não da taxa de juros, a taxa de juros vai se manter no intervalo. Vocês já sabem que a taxa de juros se vai manter no valor que está, porque a Fed já disse, né, que não vai mexer nas taxas de juros em 2021, isso vocês já sabem, por isso nem é conversa. A única conversa possível é falar um pouco mais sobre o possível tapering. Tá bem?
mas não espero minimamente alterações significativas na reunião de julho. Porquê? Porque o máximo que a Fed pode dizer é que a partir de setembro vai fazer mais isto. Mas não é na reunião de julho, com base na minha experiência e pessoalmente a minha expectativa, permitam-me ter também a minha expectativa, não espero grandes alterações. Mas temos a decisão da taxa de juros, que a taxa vai se manter igual, e depois temos, como sabem, a conferência de imprensa. Okay? E isto é que vocês devem acompanhar. Isto é para quem negocia mercados financeiros, para quem anda no Forex, nas commodities e nos índices, e mesmo em ações. Mas pronto, estamos aqui a falar uma ação em particular, mesmo que a Fed diga alguma coisa que possa ser má entre aspas, para os ativos de risk on, podemos ter, mesmo assim, ações específicas a subir, basta nesse dia apresentarem resultados e saírem muito acima da expectativa, está bem? Mas no geral, esta conferência de imprensa é obrigatória vocês apanharem e acompanharem, ok? Ao fim da tarde, ao fim do nosso dia na sessão europeia, depois do fim da sessão europeia, obviamente, é de acompanharem. A press release, penso que sabem, sai logo no site da Fed, vocês têm acesso à press release e depois ouvem a conferência de imprensa, que é feita ou composta por dois momentos. Há, em primeiro lugar, uma apresentação do Powell, que vai ler, vai ler a apresentação dele, e depois perguntas e respostas. E aí devem ter particular atenção. Sabem, e bem, que o assunto do primeiro semestre, ou dos primeiros 7 meses do ano, foi o assunto da inflação, não é? A inflação nos Estados Unidos, no mundo todo, mas principalmente nos Estados Unidos, está acima dos 2%, que é tal limiar considerado para não se alterar as taxas de juros. O problema disto que temos aqui é a base comparativa, portanto, a comparação da base, como sabem, comparar alguma coisa com muito pouco fez a inflação, faz-nos estes números de inflação, portanto, e é isto que temos aqui, eu já vos tinha mostrado, em junho, ok? Subiu, sabemos aqui 5,4% em junho, e tínhamos tido 5 em maio e 4,2% em abril. Ou seja, são números estratosféricos. Se eu meter aqui para vocês verem há 5 anos, eu acho que vocês, se não trabalham esta informação, devem trabalhar esta informação. Eu vou-vos meter isto aqui a 10 anos, e isto que nós estamos a ver aqui, os últimos meses, é acima do melhor mês dos últimos 10 anos. Ou seja, só antes do subprime é que nós tivemos algo comparável ao que temos aqui, está bem? Por isso, o que é que vocês têm que ter em consideração? Inflação, já sabem que há. Inflação, já sabem que há. Na última reunião da Fed, de 16 de junho, nós fizemos uma sessão especial sobre essa reunião da Fed. Depois vamos fazer aqui também uma reunião especial sobre esta reunião da Fed. Vimos os dot plot, vimos as expectativas, ou forecast para taxas de juros, para inflação e para desemprego. Okay? Vimos isso tudo com muito detalhe. Sabemos que não vamos ter alteração da taxa de juros em 2021. A Fed disse, não é? Vimos os dot plot ainda para 2022 e para 2023. E a expectativa do mercado é o tapering. Aqui o tapering é a diminuição dos estímulos. Ou seja, o que é que a Fed disse na última reunião? De novo, disse, estamos a começar a pensar em fazer tapering, mas não sabemos muito mais do que isto. Nesta reunião, eu duvido que digam muito mais, sinceramente, duvido que digam muito mais do que aquilo que já disseram até agora. Mas eu não estou, logicamente, na cabeça dos agentes e pode sempre acontecer alguma surpresa. Nos mercados, vejam bem, nos mercados financeiros, nos nossos gráficos, tendo em conta que hoje tivemos mais uma vez máximos históricos nos ativos da risk on, tendo em conta que na quarta-feira vamos ter a Fed,
A minha experiência diz-me que para eu ter cuidado e, logicamente, para eu ter a expectativa de que, tendo em conta que na quarta temos a Fed, ok? Que na quinta temos o PIB do segundo quarto nos Estados Unidos e que na sexta temos o PIB e os dados da inflação na Europa. Vejam bem, super quarta, super quinta e super sexta. Última semana de julho, antes de muita gente ir novamente de férias, ou ir de férias, temos grandes acontecimentos económicos. E o que é que isto pode acrescentar? Qual é o perigo disto, meus amigos? É algo que eu não gosto. E quando eu não gosto, eu saio do mercado ou estou muito menos ativo no mercado. E tenho que ter muito cuidado com a gestão do risco. Eu não estou a falar, na minha perspectiva, de investidor de médio e longo prazo. Isso, eu não estou preocupado, não é? Estamos a falar de investimentos para manter 5, 10, 15, 20 anos. Comprar ações e deixar correr. Ok? Estou a falar nas nossas posições de swing traders semanais ou mesmo mensais. Esta semana, o que é que tivemos? Vamos lá ver. Correção na semana passada, máximos históricos hoje. E temos quarta, quinta e sexta eventos de risco. Julho e agosto são meses onde o mercado tem mais ou menos liquidez. Resposta fácil: menos liquidez. Quem comprou nos dips da semana passada e faz máximos históricos hoje, sabendo que quarta, quinta e sexta temos eventos de risco, acham que vão pagar para ver? Na última semana de julho, antes de irem mais um conjunto de milhões de investidores e gestores de férias? Na minha opinião, e com base na minha perspectiva e na minha experiência passada, a minha percepção é que o mercado, mesmo que amanhã abra verde e que faça novos máximos históricos, somente nos índices americanos, e porque temos empresas a apresentar resultados, não é? A expectativa dos resultados já era muito boa, os resultados continuam a sair muito, muito bons, não é? Mesmo muito bons, sem qualquer dúvida. Amanhã temos a Apple a apresentar resultados, a Microsoft, vejam bem, temos um conjunto de empresas, Starbucks, um conjunto de muitas empresas mesmo. Portanto, vocês conseguem consultar isso facilmente estou aqui a ver a General Electric, muitas empresas mesmo muitas. São 421, a Vodafone, são 421 empresas amanhã a apresentar resultados. Pronto, tudo bem. Mas vejam bem isto. Nós temos que gerir o risco. Em vez de gerir que vamos ficar ricos amanhã, temos que gerir o risco. E eu não sou especialista em market timing, nem pouco mais ou menos. E acho que é uma modalidade ou uma forma de investir que eu até hoje ainda não encontrei valor nem competências minhas, sou sincero. Mas uma coisa eu sei, é que eu sei de muitos anos de experiência o que é que normalmente acontece em julho e em agosto, menos liquidez, e sei o que é que acontece, na regra, quando o mercado faz máximos, antes de reuniões e antes de eventos de risco muito importantes. Fed, e depois PIB americano, PIB europeu, dados de inflação europeus, e no meio disto temos a inflação do Canadá, também no dia da Fed, temos o Banco Australiano a falar sobre a inflação, ou seja, temos quarta, quinta e sexta com muita informação, muito event risks. Isto pode provocar o quê? A pessoas que pensam como eu, que é gerir o risco em primeiro lugar. Se estou com mais valias em máximos históricos, vou tomá-las e vou ver o que é que acontece nos eventos de risco, e se quiser fazer alguma coisa nesses eventos de risco, negocie em scalping ou negocie em day trading, nunca em posições de médio a longo prazo. Mas em regra, eu negocio médio a longo prazo, ou faço swings semanais e mensais, e eu tenho o meu mês feito. Porque tive 2 grandes oportunidades para comprar ativos de risco on. Eu não estou a dizer atenção, eu não estou a dizer que o mercado não vai fechar a semana
com 4 dias sucessivos de máximos históricos. Não é isso que eu estou a dizer, atenção. O que eu estou a dizer é, eu gosto de gerir o meu risco. E eu não vou comprar estes ativos agora. Porque estão em máximos. Ninguém compra máximos. Nesta altura, o que eu posso fazer é tomar mais valias. Na expectativa do que muitos vão fazer isto. Por isso, é muito provável que tenhamos algo do género. Amanhã os mercados abrem verdes, fazem um novo máximo e depois os investidores começam a tomar mais valias na antecipação da Fed e de todos estes eventos, de quarta, quinta e sexta, e o mercado corrija. E até possa chegar ao fim da semana com uma correção significativa. E lá para quinta-feira tenhamos a oportunidade novamente de comprar com base nos pivots do mês de agosto, que já vem aí na próxima semana. Mas mais do que isso, o que eu quero fazer é, e o que eu fiz, e o que tenho feito com vocês, é planear comprar a partir da segunda ou terceira semana de agosto, com a minha expectativa que eu tenho para onde estará o mercado no fim do ano. Ou melhor, a 15 de dezembro. Porque a partir de 15 de dezembro pouco se passa. Expectativa. Primeiro semestre risk-on, 2 meses de correção, tomada de mais-valias, o que quiserem, e a partir de agosto, setembro, expectativa macro fundamental, que a economia esteja melhor no fim do ano do que está agora, mais certezas da recuperação do Covid, mais certezas do efeito da vacinação, e que o mundo estará com estímulos, continua a ter estímulos. A maior economia do mundo tem mais um grande pacote de estímulos para investimentos em infraestruturas e energia verde, e que o mercado continue a ir atrás. E se tivermos uma saída de dinheiro das equities? Mas lá vejam bem, as ações estão em máximos ou em mínimos? Máximos. Se os investidores saírem daqui, têm que ir para algum lado. Certo? O que é que nós temos que depois fazer? É encontrar o money flow do mercado. Porque o dinheiro não vai desaparecer. O dinheiro está aqui. Se sair daqui, tem que ir para algum lado. Se o dinheiro sai daqui, não tenho a menor dúvida. É isso que nós temos que fazer. Por isso, fui muito comprador em todas estas correções. Vocês sabem, é fácil. Ouvir um vídeo ao vivo. Fui muito comprador aqui. E o que eu estou a mostrar no SP é exatamente igual para os outros ativos de índices. Estes máximos históricos, se forem ver as zonas de pivots, é as zonas de tomada de mais-valia, e eu não gosto de ter eventos que eu não consiga controlar a minha carteira. Por isso, a expectativa é que amanhã tenhamos novos máximos e que a sessão já feche negra, na sexta-feira e na quarta tenhamos uma correção para níveis pré-abertura da semana, e depois veremos o que é que sai da Fed. Ok? Imaginemos, não é o que vai acontecer, não vou dizer de certeza, mas imaginemos que o Powell diz que estimula. Imaginem que o discurso do Powell é mais hawkish do que tem sido até agora. Hawkish significa mais contra-estímulo, não é? Ou seja, está na hora de cortarmos os estímulos, temos muita inflação, a taxa de juros, apesar de não subirmos em 21, vamos fazer tapering, vamos diminuir a compra de ativos. Esta medida não será supostamente muito boa para as ações, para os ativos de risk-on, porque é entendido como uma medida mais forte para o dólar tenderia a apreciar, etc, etc. Aquilo que já falámos várias vezes e que podemos depois acompanhar isto ao vivo e fazer uma sessão específica sobre a reunião da Fed. Porque, para quem de vocês anda nos mercados, vocês têm que dominar totalmente o que a Fed faz e diz e pensa. O resto é importante, mas é muito menos importante do que aquilo que vocês têm que saber da Fed. Ok? Pronto. Eu acho que na segunda-feira passada eu desenhei com vocês uma possível compra num destes ativos. Vejam mais, já agora o Dow corrigiu os 4% e fez o máximo hoje. O Nasdaq corrigiu 4% e fez o máximo. O VTI fez um novo máximo. Sabe o que é o VTI, não é? É um ETF da Vanguard que
é um ETF de replicação dos índices. É um índice, vamos lá ver, isto não é um índice, não? Isto é um ETF, mas é um ETF do mercado. Eu, pessoalmente, na minha carteira pessoal, tenho fundos de investimento, tenho o fundo de investimento da Vanguard que replica o mercado de ações. Há muitos anos, há mais de 10. É um dos mais vendidos do mundo. Não ganho comissão nenhuma com isso, obviamente, nem estou relacionado com intermediação financeira, é só aquilo, é o que eu tenho. Porque muitos, logicamente, se eu quero ter exposição ad eterno ao mercado acionista, ao mercado americano, em vez de andar a negociar em trading, não é? Porque tem custos, eu compro um fundo de investimento de replicação do mercado acionista. Há uns só do SP, há uns só do Nasdaq, há uns só do Dow. Eu tenho os da Vanguard que replicam todo o mercado, as principais ações, está bem? E isto é o ETF. Atenção, volto a dizer que não ganho nada com isso, nem pouco mais ou menos. Só quero é que vocês percebam que fazendo investimentos em valor faz muito mais sentido, está bem? E este também fez um novo máximo histórico. Olhar para isso, olhar para o SP. Estão a ver esta média móvel de 55 diária? Será que a análise técnica é estúpida? Há quem diga que é. Há quem diga que é. Bom, eu acho que foi foi aqui, foi no DAX. Boa. Talvez o Pedro me tenha, não, o David me tenha perguntado, penso que foi falado aqui. Foi isto mesmo, já me lembro. Pronto, ok. Já agora queria rever isto com vocês, porque este desenho está aqui, não foi feito agora, atenção. Este desenho está aqui, foi feito quando o preço estava aqui, no dia 21 de julho, 19 foi sexta, 19 foi segunda, isso mesmo, o preço estava aqui, quando nós nos encontramos. Vou meter isto no gráfico diário, em primeiro lugar, só para recordarmos. Peço desculpa, é importante investirmos tempo nisso, está bem? Se isto fosse um fundo, nós iríamos negociar isto. Se isto fosse uma zona para comprar, num gráfico de médio e longo prazo, só baixamos ao curto prazo para gerirmos melhor as nossas entradas. E se eu quero comprar este ativo, depois do ativo estar na minha zona, que estava, vimos na altura, eu tenho que baixar um time frame mais curto para gerir melhor a minha entrada. E o que eu vos tinha dito na altura, agora parece que é fácil, mas não era nada disto que nós tínhamos na altura. Eu disse-vos o seguinte, estão as setas estampadas, o ativo está em tendência de curto prazo descendente, eu não tenho qualquer interesse para comprar. Perguntavam-me se eu podia comprar aqui e eu disse proibido. Eu quero comprar? Sim, mas não é aqui. O que é que eu disse que queria ver? Uma de duas coisas. Uma valorização a uma zona de role reversal, um duplo fundo, ok? E depois um padrão de compra. Lembram-se disto? Ou um higher high, higher low, higher high, higher low. E era aqui que compraríamos. Foram as duas coisas que eu vos disse. E quem considerou isto está aqui quase um duplo fundo ou um higher low. Faça este, não lhe critico, esta entrada não podiam perder. E isto é saber esperar. Isto é saber esperar. Muitos de vós foram comprar aqui algures e acabaram por ser stopados. E depois que elas já não fizeram o trade. Ok? Vejam bem. Vou limpar os desenhos só para vocês recordarem. Esta perna ascendente não é nenhum sinal de compra, porque o mercado podia fazer assim. Ok? O mercado lower low, lower high, higher low, higher high. Olham para a esquerda, esperam pela correção roll reversal e vão-se embora. Este não podiam falhar. Quem entrou antes, eu aceito que tenham considerado isto aqui um duplo fundo e tudo bem. Mas para mim, isto é aquilo que eu faço ad eterno, sempre. E tive que esperar.
Tudo bem. É que se eu entro aqui, eu tenho sítio para meter o stop. Se vocês entram aqui, onde é que vocês metem o stop? Não, meto aqui por baixo, muito curto. Mas o que está por baixo, o suporte está por baixo, fica a muito tempo dali, a muitos pontos dali. Ok? Nós partilhamos isto, pronto, e o ativo lá fez o seu caminho. E depois, esta entrada é com base numa tendência de médio e longo prazo. Mas estás no gráfico de 15 minutos? Tendência de médio e longo prazo. Sim. Para mim, um gráfico de 15 minutos, 30 minutos ou de hora, só serve para alguma coisa quando eu estou na minha zona de compra. Se eu não estiver na zona, in the zone, eu não faço nada. Então porquê que baixa um time frame mais curto? Baixa um time frame mais curto para encontrar um time frame mais curto price action no sentido da minha tendência principal. Foi o que eu encontrei aqui. E depois podia, neste time frame, fazer um conjunto de subidas, de entradas novas. Esta dava, esta não sei se vai dar, mas já tinha novas entradas. Ok, não confundam eu estar a ir a um time frame mais curto. Eu não vou analisar os ativos neste time frame mais curto. Eu vou definir zonas de entrada neste time frame mais curto. Mas o que me faz comprar aqui são os gráficos de 4 horas ou os gráficos de diários. Ok? Nunca na minha vida eu ia comprar aqui. Vejam bem, o price action que eu tenho até aqui é completamente descendente. Completamente descendente. E isto é aquilo que vocês têm que fazer sempre. E sempre. E sempre. E sempre. Ok? E no SP, se fizesse isto no SP exatamente igual, etc, etc. Pronto, isto para concluir e dizer-vos o quê? Na segunda-feira passada, para terça, tivemos excelentes oportunidades de compra. O mercado deu-nos máximos históricos nos índices, e se formos ver ações em particular, brutal, não é? Como sabem. A minha expectativa para a última semana de julho, tendo máximos históricos, hoje e na sexta-feira, e tendo a reunião da Fed na quarta, tendo dados de inflação no Canadá na quarta, tendo PIB nos Estados Unidos na quinta, tendo PIB e inflação da zona euro na sexta, a minha expectativa é que, sendo a última semana de julho, início de muita gente de férias, e menos liquidez no mercado, ou melhor, não vai haver aumento de liquidez no mercado, eu não espero sinceramente que tenhamos aqui sucessivamente máximos históricos. Mas se as notícias da Fed, do PIB e afins forem muito boas, acima da expectativa, claro que o mercado pode novamente cavalgar para novos máximos, ok? Mas antes da Fed, a minha expectativa é correção. Quando eu digo correção, não é porque vão aparecer vendedores no mercado. Atenção, só para concluir. É porque eu acho que temos aqui com base na experiência passada, normalmente os investidores não querem pagar para ver e antes destes eventos tomam mais-valias e ficam em cash e ficam líquidos, ok? Para ver o que é que vai sair da reunião da Fed. Por isso, esta é a minha expectativa. Já compartilhei com vocês. Isto significa o quê? Isto significa, pensem bem, vocês têm a vossa carteira de investimento, se vocês gerissem um fundo, uma grande carteira, que estava investida, por exemplo, nestes ativos de risco, querem ir de férias, têm mais-valias significativas, querem ir de férias, têm que reportar resultados trimestralmente e semestralmente, e de férias não vão estar ativos na gestão, pode acontecer qualquer coisa no mercado e vocês não estão a acompanhar, isto não é exagero, não é? Em regra, querem ficar líquidos, e ficando líquidos significa que terão que fazer mais valias aqui e concentrar-se em ou deixam a carteira totalmente líquida ou compram obrigações americanas ou o que for. Normalmente as americanas são as que pagam mais juro, dentro desde menor risco, mais juro e têm boa yield, comparativamente, obviamente, comparativamente às europeias e às bundes alemães, por exemplo. Isso pode acontecer. Isto leva-nos ao dólar e às yields americanas, não é? Porque há muito pouca gente que liga às yields. Este gráfico que vocês estão a ver aqui é o gráfico das yields americanas das obrigações de 10 anos. Vocês sabem que eu
ligo muito a isto, é algo que eu acompanho com muita frequência, sabem disso. Muito do que eu faço está relacionado com o que eu vejo nas ilhas, porque isto me preocupa muito. É aqui que está muito do que eu faço e muito do que eu acompanho. E sabem, porque temos visto nas últimas sessões e temos falado muito das ilhas. De uma forma geral, acho que sabem que a yield e o preço da obrigação têm uma relação inversa, não é? Para a yield estar a descer vocês conseguem ver isto é importante verem, desde o dia 31 de março, onde as yields chegaram a 1,77, no dia 20, na semana passada, chegaram a 1,129, ou seja, tivemos aqui uma desvalorização de 36%, ou seja, se a yield baixa, significa que o preço da obrigação está a subir, ou seja, temos aqui um comportamento inverso. Quando muitas pessoas estão a comprar obrigações, significa que o preço vai aumentar. E quando o preço da obrigação aumenta, a sua rendibilidade diminui. Porque vocês podem dizer, mas a rendibilidade da obrigação não é o seu cupom, não é a sua taxa de cupom, a sua taxa de juro. É se comprarem no início e mantiverem até à maturidade. Não é? Se vocês não comprarem no início, na emissão, comprarem a meio do percurso ou quando quiserem, vocês podem comprar acima ou abaixo do par. Portanto, penso que de uma forma geral, já ouviram falar deste tipo de conceito. Isto é muito importante vocês perceberem. Se a yield está a diminuir, significa que o preço da obrigação está a subir. E isto, para mim, este gráfico das yields é um dos que eu mais acompanho, porque, como vocês sabem, muito do que eu faço é sempre com base no que aquilo que eu acho que vai acontecer ao dólar, que é a moeda mais forte do mundo, é a maior economia do mundo e principalmente eu especializo-me a negociar o dólar, que é uma funding currency também. E tudo o que eu faço está sempre relacionado com o dólar. Okay? O que é que vocês têm visto nos últimos tempos? Vejam bem, desde março ou desde junho, as yields têm diminuído. E o que é que tem acontecido ao dólar index? Vejam bem, isto é importante vocês terem consciência. Eu todas as semanas falo disso, atenção, não é para ser chato nem redundante. É porque é aqui que está o core. É aqui que vocês têm que saber, é aqui que vocês têm que acompanhar, para gerirem melhor o risco. Não é bitcoins, doge e coisas dessas. Ok? Vejam bem, desde 16 de junho, temos aqui esta zona. Mas o que é que aconteceu ao dólar? O dólar tem apreciado, obviamente, e as yields têm diminuído. Significa isto? Qual é a minha abordagem relativamente a isto? A minha abordagem é que, vejam bem, eu acho que a economia, volto-vos a dizer, a minha expectativa, enquanto macroeconomia, enquanto analista fundamental e alguém que negocia com base na análise fundamental, é que no fim de 2021 teremos o mundo numa situação económica melhor do que a que está agora. Numa forma geral, fruto do quê? Fruto de melhorias do Covid, mais confiança no processo da vacinação, mais confiança na recuperação das economias, continuação de estímulos, continuação de políticas expansionistas, investimentos, continuação do bull market das commodities, etc, etc, etc. Se eu tenho essa expectativa, e como vocês sabem, quando temos um mundo em grande crescimento económico, historicamente no passado, quando temos grande crescimento económico, são movimentos de risk-on, e movimentos de risk-on, em regra, o dólar não fica mais forte, fica mais fraco. Portanto, isso já falámos e penso que sabem. É por isso que eu vos continuo a dizer que eu continuo a ter a expectativa que no fim de 2021 nós tenhamos um dólar mais fraco do que temos agora e tenhamos ativos de risk-on fortes, continuemos a ter, e quem negocia Forex, teremos um euro-dólar, uma libra-dólar, um AUD-dólar, um CAD-dólar, mais positivos do que aqueles que estão agora, ou seja, a cotar mais do que aquilo que estão a cotar atualmente.
essa é a expectativa. E com base nisto eu não posso esquecer estas yields, que como vocês sabem, todo o mecanismo de subida e descida de taxas de juros dos bancos centrais é feito através da compra e venda de obrigações, não é? E a expectativa é que até ao fim de 2021 não tenhamos, expectativa não, a quase certeza dada pela Fed é que não tenhamos subida da taxa de juros em 21, como nós vimos o Powell dizer na reunião da Fed de 16 de junho. A minha expectativa é que eu possa ter isto no fim de 2021, no mínimo, nos 1,70 ao nível do que tivemos em março. A minha expectativa é essa, com muita tranquilidade, ou seja, que a yield suba no fim de 2021. Este gráfico tenha, vocês podem ver a minha expectativa aqui, está aqui, eu vou-vos mostrar. A minha expectativa é que eu tenha no futuro estas yields acima. Não significa isto que vão já responder agora nesta zona, e vocês conseguem ver depois tecnicamente esta zona de 1,19, 1,20 foi outrora, isto falámos na semana passada, outrora uma zona de resistência e depois de suporte e que agora aguentou o preço. Isto significa também, isto corresponde a uns 50% de Fibonacci, isto a uns 61,8%, esta zona toda que está aqui, entre 1,20 a 1,19 e os 1. Por isso a minha expectativa, depois desta correção, é que isto aqui ou aqui responda entre esta semana e as primeiras 3 semanas de agosto. Não me choca minimamente que esta zona possa ser partida e tenha isto a revisitar os 1%, o round number, até à segunda, terceira semana de agosto e depois continua o seu percurso. A minha expectativa, ou o meu mindset neste momento é: temos mercados acionistas em máximos, ok? Temos mercados acionistas em máximos, temos esta semana 3 grandes eventos, mais do que 3, mas pronto, quarta, quinta e sexta muito fortes, e depois o fim do mês de julho, muitas carteiras vão para férias, entre aspas, pode haver alguma tomada de mais-valia. Havendo tomada de mais-valia, as carteiras poderão não ficar líquidas, poderão ser reposicionadas para obrigações, por exemplo, para o mercado americano, para estas obrigações, e se há realocação do dinheiro das equities, ativos de risk-on, para obrigações, ativos de risk-off, se esse dinheiro for para aqui, para este mercado, significa que o preço das obrigações vai subir, não é? Se há mais compra de obrigações, o que é que um gestor de um fundo pode pensar? Em vez de eu ficar com 1 bilhão na carteira, posso comprar alguns ativos que me dão durante o mês alguma rendibilidade. Se isto acontecer, o preço sobe e a yield vai diminuir. Quando toda esta malta começar a voltar, vejam bem, desde 16 de junho, isto foi 16 de junho, mais ou menos, temos vindo esta descida, e é isto que eu sinto, podendo desvalorizar ainda um pouco mais. Quando toda esta malta voltar a partir da segunda ou terceira semana de agosto, o que é que vai fazer? Vai sair de cash, não é? Investir em obrigações é quase ter dinheiro em cash, porque isto são obrigações com risco muito baixo, e reposicionar em ativos de risk-on com esta expectativa de recuperação económica, etc, etc, etc. Mais confiança na vacinação do Covid, menos casos. E isto poderá fazer com que o preço da obrigação depois baixe e que a yield suba. Ou seja, que depois possa ir a este nível. Esta é a minha expectativa. Ou seja, continuo bull, continuo risk-on, continuo com o meu bias de que no fim do ano o dólar vai estar mais fraco do que está agora. Continuo com esse bias. Mas uma coisa é o meu bias, outra coisa é aquilo que eu vou negociar. E se eu não tenho nos gráficos aquilo que eu quero, eu não vou ser um macro trend trader. Eu vou ser um swing trader ou um momentum trader. Ou seja, eu não vou comprar este ativo só porque eu quero que este ativo suba, entre aspas. Eu vou esperar pelo melhor momento. Vocês perguntam, mas tu negocias o gráfico das obrigações, das yields das obrigações americanas? Claro que não negocio. Eu não negocio este gráfico. Mas eu tenho que tê-lo na minha cabeça. Porque isto é um dos ativos mais líquidos do mundo. É um dos ativos mais negociados do mundo. Como eu já vos disse várias vezes, atenção. Este gráfico está sempre aqui nas nossas
nas nossas conversas. O que eu negociei é o dólar, como sabem. E vejam bem o dólar, o DXY. DXY, aqui está. Volto a partilhar com vocês a expectativa que eu partilhei nas semanas anteriores, que é, continua tudo intacto. Apesar de que eu quero shortar isto, mas eu não vou shortar nesta fase. Porquê? Vejam bem, a média móvel de 21 está acima de 55. A média móvel de 5 significa que a direção do mercado é bull. Eu não vou shortar isto. A minha expectativa e o meu interesse é no seguimento do que eu vos estou a dizer. Estamos no fim de julho, que até à segunda, terceira semana de agosto, esta média móvel 21 e de 55 vão aguentando o preço e que esta zona dos 93,5 seja retestada e que depois, a partir da segunda, terceira semana de agosto, eu consiga encontrar price action para shortar isto. E vais ter isso? Eu não sei. Mas eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Então, entretanto, não posso comprar o dólar? Podem, enquanto swing traders semanais. Podem. E vocês já sabem como é que nós negociamos isso. Agora, não vos vou dizer que é um trade ou um investimento de tendência, de médio e longo prazo. Não. Vocês baixarem isto para as 4 horas, ou aqui ou na plataforma do... Vou manter aqui, é ainda completamente indiferente. Vocês, vejam bem, têm nas 4 horas, a média móvel de 28,55 continua a dominar o preço. Muito rápido aqui, mas continua a ter higher low. Enquanto esta zona se mantiver intacta, eu não vejo razões para vocês começarem já a shortar isto. Mas é isto que vocês têm que acompanhar. Ou seja, o meu plano é shortar. E o plano ideal, isto é que ele continue a subir e que aqui faça range para depois nós irmos para trás com ele. Significa isto que eu vou querer comprar o euro-dólar numa zona de suporte. E é isso que nós temos vindo a falar. Isto vai dar certo? Não faço a mínima ideia. E se eu tenho este comportamento, vejam bem, se eu tenho este comportamento do DXY, das yields e do ouro e da prata, não é? Isto só para misturarmos aqui mais um bocadinho as coisas. Sem ver os gráficos, sem termos que estar sempre a ver os gráficos, para vocês terem esta noção. Vejam bem, se o DXY, isto é uma relação fácil de perceber, não é? Já vimos. Se está tudo a comprar obrigações, a yield baixa. Se está tudo a comprar obrigações americanas, há money flow do dinheiro de um lado para o dólar. O dólar tende a apreciar. Pronto. Se o dólar fica mais forte durante um período, o ouro e o dólar, em regra, têm uma relação inversa. E a prata e o dólar, em regra, têm uma relação inversa. Tudo isto é dólar. Tudo o que nós, ao menos tudo aquilo que eu faço, e esta é a minha forma de pensar, é sempre tendo o dólar como pano de fundo. Agora dizem, mas investes em ações particulares com base no dólar? Não, isso são coisas diferentes. Isso aí é nós sermos investidores diretos em ações particulares ou em setores. São coisas diferentes. Mas vejam bem, se eu negocio commodities, que é o que eu faço, o ouro e a prata e todas as outras, posso investir em ações relacionadas com o ouro. Claro que sim. E vocês sabem que há uma que eu vos falo muitas vezes, entre outras, que eu gosto muito, que é a XK. E isto porquê? Porque a XK, como eu vos disse na semana passada, foi uma zona de suporte muito interessante e tem-se mantido. Enquanto esta zona se mantiver intacta, vocês podem, se forem bulls, pensar em acumular posições aqui. Eu já sou acionista desta empresa já há muito tempo, é uma empresa que eu gosto particularmente por vários motivos. A Moderna, queria-vos mostrar isto, mais uma vez, fez hoje o máximo histórico novo, depois agilizou, passou os 360, acho eu, ao menos foi a informação que
362. Qualquer coisa de espetacular. Então, agora vamos só ver aqui o euro-dólar, para vos mostrar. Ou seja, faz este bull run, isto é um gráfico de 4 horas, faz este bull run até o início de junho, isto é depois aqui a Fed, corrigiu, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, isto é uma zona de range, mais ou menos uma zona de range que está aqui, e se eu quero, se o meu bias é que o dólar index desvalorizo, eu estou comprador no euro-dólar. Não é porque eu estou bull no euro, é porque eu estou bear no dólar, está bem? Podem encontrar outra moeda sem ser podem ir longo no euro-dólar, no GBP dólar, no CAD dólar, no AUD e do NZD. Tem várias. Não quero ir nas 5 porque estão todas uma miséria em termos macroeconómicos. A relação é sempre face ao dólar. E o dólar é que manda. Okay? Bom, em relação ao euro-dólar, se repararem, já agora queria mostrar, isto é uma zona de suporte que está a ser formada desde a semana passada. Ele abriu no M2, isto que está aqui é um M2 semanal, com a expectativa, quem é bull, de ir até aqui. Portanto, a minha expectativa é, ou aqui nesta zona da resistência, que é um M3 semanal, ou depois aqui na resistência, que ele faça depois uma correção novamente ao seguimento da tendência de curto prazo, para que eu possa comprá-lo ainda mais em baixo daqui uma semana ou duas. E digo isto sem qualquer problema. Eu quero comprar isto. Mas, se olharem para a análise técnica, isto não está bull. Agora vejam o gráfico diário. O ideal, vocês acho que não sabem. Sabem o que é isto que está aqui a dourado? Tem noção? Portanto, aqui é fácil ver que é um suporte, não é? Mas têm noção do que é que isto é? É o pivô anual. É isso mesmo, é o pivot point anual. Muito bem, David. Muito bem. Está aqui no meu gráfico que é sempre importante ter. A minha expectativa, eu já vos disse isto e volto a partilhar. O meu plano está intacto, está bem? A minha expectativa é comprar. Eu não me importava nada de comprar aqui. Lá daqui a 2 ou 3 semanas. Não me importava nada. Significa isto que o mercado podia ir até aqui, fazia a semana, tínhamos os pivots do mês, a meio de agosto vinha fazer quase esta tomada de mais-valias aqui e depois nós podíamos ir para cima. O problema é que eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu quero comprar, eu não vou comprar agora. Não vai comprar agora, porque a minha expectativa, tecnicamente, melhor dizendo, eu não tenho o gráfico bull. Agora você diz, mas eu sou swing trader semanal e tenho um bias bull nisto. Ele abriu no M2, posso comprar. Não vos posso dizer que não podem. Apesar de eu achar que quando a média móvel 21 está abaixo de 55, a direção do mercado é bear. Okay? E ainda é isso que está, somente aqui. Por isso, apesar de eu querer comprar, eu ainda não tenho a direção bear. Tenho que ter a direção. Qual é a direção do mercado? Quais são as condições do mercado? São coisas diferentes. Direção e market conditions. Eu não tenho ainda nada disso para comprar. Mas, vejam bem, isto é um suporte de 2 semanas, médio prazo. Se vocês forem a um gráfico de 15 minutos, temos price action. Eu quero ver porque há pessoas que me falaram nisto hoje. Vejam bem. Com base que se isto for um suporte e o vosso bias for bull, ok? Vocês começam a ter higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Oi, desculpa lá. Se isto é a zona, isto é o M2 semanal. Quem de vocês negocia com base em pivot points semanais e faz swings semanais, e isto é um suporte de médio e longo prazo, é uma zona de médio prazo, é uma zona de compra, quando eu começo a ver esta base e começo a ver higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, eu aceito que vocês possam ter comprado aqui.
ou aqui. Nesta perspectiva. Eu, pessoalmente, quero comprar este ativo, mas não comprei. Porque, como sabem, na quarta-feira temos a Fed e o meu melhor plano, antes de ficar melhor, é que possa ficar pior. Mas vejam bem, corro aqui um risco. Qual é o risco que eu corro? É que na quarta-feira a Fed diga alguma coisa que possa desvalorizar o dólar e isto vai logo para cima. Tudo bem. Aí eu tenho um outro plano, que é se isto romper esta área, a ver, aqui nesta zona de M3 ou aqui nesta zona amarela, zonas de resistência, eu prevejo correção com base na análise técnica. E se passar, compraremos em agosto na correção este rolo reversal. Tranquilos. Ah, mas perdi aqui 100 pontos ou 200 pips. Meus amigos, calma. Os primeiros a ir são sempre aqueles que se sentalam. E nós vamos com calma. Mas a minha expectativa, continuo-vos a dizer, é que tenhamos no máximo um reteste aqui, ok? Depois uma tomada de mais-valias o resto da semana, um possível duplo fundo, até pode ser ainda no fim desta semana, quinta, sexta-feira, e depois, ou aqui, ou ao meio de agosto, ou mesmo em setembro, irmos até lá em cima. Por isso, eu estou comprador e não me importo de correções, não tenho nenhuma alteração fundamental, mas tenho que ver o que a Fed vai dizer. Não espero nada de novo. O ideal era isto. Isto era espetacular. Era mesmo incrível. Vejam bem, isto é o mínimo do Covid. Quando dizem que o dólar está muito forte, não é? Vejam bem, o mínimo do Covid. Ok? E se eu estou bear no dólar, também tenho que estar bear nos ienes, que são as duas funding currencies. Por isso, tudo o que eu estou a fazer para o dólar, vocês podem pensar para os ienes. Significa que isto vai acontecer já? Não. O ideal, o mais perfeito para mim, é eu vou ficar como swing trader semanal e vou negociar momento e esperar pela segunda, terceira semana de agosto para fazer as minhas tendências principais. E até lá, se tiver a fazer swing trading nestes ativos, faço contra o meu buyer, se eu quiser fazer. Ou se não, estou quieto, espero e planeio todos os trades, que é isso que vocês têm que fazer. Ok? Idem para o ouro, já sei que vão pedir, ou que pedem sempre, idem para o ouro. Vejam bem, eu estou comprador no ouro, como sabem, desde há muito tempo, ou nesta zona dos 1800, 1790, ou na zona dos 1760, esta zona aqui, ou aqui, eu quero comprar. Ou agora, daqui uma semana, daqui a 3 semanas, o que for. O que é que eu não gostei aqui no ouro? Vocês conseguem ver, eu tenho este movimento higher high, higher low, higher high, e aqui gostava de ter continuado a ver isto. Não vi, continuo a dizer que se esta zona se mantiver, se tivermos price action, há interesse comprador. Mas não me choca se o dólar ficar forte, com base na reunião da Fed, se houver movimentos corretivos, que possamos ter isto aqui, nos 1760. Ainda melhor, porque sempre que ele foi lá no passado eu comprei. Por isso, compraria melhor. Mas eu não sei, obviamente, o que é que vai acontecer. Mas se olharem para o gráfico de médio e longo prazo, se olharem para o gráfico de médio e longo prazo, vejam bem o plano. E vejam bem o que é negociar. Isto que está aqui, é? Um movimento semelhante. E vejam bem a importância desta zona dos 1800, que é 1790, a esta zona dos 1760. Eu quero comprar, eu vou comprar em qualquer lado. Não, ou compro aqui, ou compro aqui. Isso significa que se, por exemplo, amanhã o ouro partir esta zona, teremos que pensar eventualmente em comprar aqui no mês de agosto. Se esta zona for rompida, logicamente, que deixe de ter interesse comprador tecnicamente no ouro. Mas se o meu bias é que o dólar
no fim do ano esteja um valor inferior a este, logicamente que o ouro, o chau e a prata, chag, estarão acima do que estão hoje. E todas as outras commodities que têm vivido um bull market, qualquer coisa de incrível, como sabem. Ok? Percebido? Sim? Portanto, isto não são os meus meses preferidos para negociar. Nós aqui temos duas opções. A primeira é planear e definir a nossa tendência de médio e longo prazo, o nosso bias macro fundamental, e planear porque isto pode ser, eu estou a dizer segunda, terceira semana de agosto, mas pode ser na primeira semana de agosto, nós não sabemos, ok? E a outra hipótese é negociar a direção e o momento do mercado. O vosso bias em julho e agosto esqueçam, porque é menos volatilidade e o mercado, em regra, não tem as grandes tendências do mercado. Esquecem isso e negociam análise técnica pura, que é direção do mercado e momento. E se fizerem isso com regras rígidas, vocês chafam-se bem. Que é ver qual é a direção do mercado, com base na média móvel 21 e 5,85, momento do mercado com base na média móvel de 5,8, e quando tiverem direção do mercado e momento alinhados, vocês negociam isso em swings semanais e diários, day trading, que é aquilo que nós vamos falar na quinta-feira, que é a última sessão do curso de análise técnica, que vamos falar como negociar em day trading no seguimento da nossa tendência ou dos nossos pivot points semanais, que é um complemento. E isto, se vocês fizerem isto bem, com regras, vocês têm hipótese de ter a vossa carteira rentável, desde que não inventem. Ok? E destas duas hipóteses que eu vos estou a dizer, eu pessoalmente estou a fazer a segunda hipótese, que é aproveitar a direção e o momento do mercado atual, tendo sempre como pano de fundo o meu bias fundamental e onde é que eu quero comprar. Eu quero comprar o euro-dólar, mas no momento o euro-dólar não está bull. Eu quero comprar os pares do iene, mas na semana passada os ienes estiveram fortes. Por isso eu tenho que esperar as melhores zonas para comprar. Agora, significa isto que eu não posso aproveitar estas semanas intermédias? Claro que posso. Posso e devo. Isto na nossa conta de swing traders, obviamente. Mas só para... Entretanto, o tempo voa, já é 10 para a meia. Permitem-me ser chato, por favor. Eu gosto de ser chato porque o meu objetivo é balizar a vossa mente. Eu volto-vos a dizer que, em vez de procurarem riqueza rápida e fácil, que não existe, só existe para quem faz publicações de show-off na internet. Desculpem, mas é a verdade. Nós somos investidores de carne e osso e estamos preocupados com a nossa independência financeira. E a independência financeira faz investindo em valor, investindo numa perspectiva de médio e longo prazo. Vocês têm que ter a vossa carteira de médio e longo prazo. Este é o exemplo é o base clássico, mas é aquele que eu gosto sempre de partilhar com vocês. O SP500, desde o mínimo do Covid, e todos os índices valorizaram 100 ou mais de 100%, e se tivessem no último bull market comprado um fundo que replicasse só o SP, vocês tinham uma rentabilidade estonteante. E é verdade. E é desta forma que vocês devem pensar, porque vocês querem a vossa independência financeira. Vocês querem construir o vosso portfólio de médio a longo prazo. Então, centrem-se nestes ativos. Vai ser sempre assim. Era bom para todos, quem me dera, mas aí eu posso dizer com toda a certeza, não vai ser sempre assim. E muito provavelmente na próxima semana vamos ter correções. Ou durante esta semana. E isso é ótimo para mim. Significa que eu vou na minha carteira de swing trader ter a oportunidade depois de ir de acordo com o meu bias, que é comprar na primeira, segunda ou terceira semana de agosto no segmento da tendência principal. Isto vai acontecer de certeza, não faço a mínima ideia. Eu vivo muito bem com isso porque eu faço a gestão do meu risco corretamente. Eu não vou inventar. Eu não vou meter aqui agora a shortar
o tipo diz que vai haver correções, por isso vou shortar isto. Nunca eu vou shortar. Vejam bem, se vocês forem ler um livro e meterem lá um gráfico destes, vocês shortarem isto, o tipo diz que vocês são malucos. Vocês nunca shortam um gráfico destes. Vocês esperam para comprar. Ok? Por isso, eu não espero um novo máximo. Desculpem, eu não espero comprar em máximos. Eu espero comprar em correções. Da minha experiência, é muito provável que amanhã tenhamos até um novo máximo e depois que o mercado corrija no fim da sessão, com medo do que possa acontecer na Fed. Mas cá estaremos para acompanhar o nosso grupo. Recordo-vos que temos sessão na quinta-feira, que é a última sessão do curso de análise técnica de Day Trading. Vão ter essa sessão comigo, eu vou fechar o curso com vocês e depois no domingo temos outra sessão e aí vamos falar da reunião da Fed. Tá bem? Alguma dúvida? No nosso grupo trocamos mensagens, ok? É para isso que o grupo serve. E muita atenção a esta semana. Estas semanas podem ser muito dolorosas para vocês, porque o mercado tem menos volatilidade e qualquer notícia fora do normal cria um movimento muito mais agressivo. Tenham muito, muito, muito cuidado. Não shortem estes ativos, por favor. E se comprarem, se forem stopados, faz parte da vida de investidores. E preocupem-se com investimentos em valor. E para quem de vocês gosta de investir em ações particulares, convém estudarem os fundamentais das empresas. Ok? E dei uma vista de olhos no relatório da Tesla. Se quiserem, depois podemos falar sobre isso numa próxima sessão, que é para verem a Tesla e outras empresas, que amanhã vamos ter resultados de empresas muito interessantes e que a maior parte de vocês ou é investidor ou é consumidor, ou uma coisa a outra. E pronto, são 5 para a meia-noite. Não me quero alongar muito mais, senão ficamos aqui muito tempo. Não sei se têm dúvidas ou não. Esta sessão, de aproximadamente 2 horas, não quis entrar em muitos gráficos, quis entrar num enquadramento macroeconómico e naquilo que tem sido o mercado até hoje, que é para vocês se endireitarem faço a isto que temos tido até agora, ok? Na quinta-feira fazemos a finalização do curso de análise técnica, vamos falar de day trading, mas este day trading não tem nada a ver com o day trading clássico, é um day trading que está totalmente correlacionado com o nosso swing trading. Na prática é abrir mais posições em day trading no seguimento do swing trading, ok? E depois até podemos nesse dia fazer antes do curso propriamente dito, uma sessão de resumo daquilo que se passou na reunião da Fed. Vocês também têm que acompanhar. E pronto, muito obrigado por me terem escutado com atenção. Se tiverem alguma dúvida, se não, vamos todos tentar dormir alguma coisa, que amanhã há mais. E no grupo vão colocando questões, está bem? Não tenham qualquer problema. Não tenham qualquer problema. Isto é um grupo aberto. Todos vocês podem fazer questões. Tudo bem? Ok? Fernando, posso? Boa noite. Boa noite. Fernando, boa noite. Pedro Gomes. É mais pessoal, não é? Como sabe, hoje também estava a tentar contactar Fernando para que eu, em princípio, irei sexta. Podemos falar a que horas amanhã, Fernando? Depois do almoço. E às 2h30. Epá, quando o mercado abre dos Estados Unidos, logo é. Sim, pode ser a melhor hora para mim amanhã, está bem? Liga-me. Eu digo, Fernando. Ok, está bem. Vá, um abraço. Está bem? Um abraço. Fernando, obrigado. Então, rapaziada, um grande abraço para vocês. Obrigado. Espero que tenha sido útil para a vossa semana e para o vosso crescimento. E se não falarmos antes, encontramos-nos na quinta-feira, onde vamos finalizar o curso de análise técnica, está bom? Ok? Obrigado, então. Um abraço e boa noite para todos. Saúde. Boa noite, um abraço. Até quinta-feira. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Até quinta, Fernando, um abraço. Boa noite.